Olá, queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós estamos com mais um quadro do canal Casa Podcast. Eu queria muito agradecer a Deus pela sua companhia, por estar nos assistindo, seja no YouTube ou no Spotify. Como você sabe, nós temos gravado alguns episódios, eu e minha pastora, a pastora Aline, sobre emoções no casamento, foi episódios 6 e 7. E nós tivemos a direção de Deus de concluir esse assunto, a princípio, né? Porque com certeza lá na frente vai ter outros episódios, mas concluir esse assunto com uma pessoa, com um profissional, com um pastor que exerce esse propósito de vida nessa área. Então, essa é a direção de Deus. E nós queremos muito que você tivesse atenção no que vai ser falado aqui, que em nome de Jesus você possa ser edificado e abençoado por Deus em tudo for aqui ministrado e edificado, tá? De antemão, eu queria convidar você mais uma vez, independente se você está chegando aqui pela primeira vez ou está chegando agora, que você se inscrevesse no canal, que você ativasse as notificações, para que quando houvesse uma nova postagem você fosse notificado. Também estamos no Instagram, estamos no TikTok, Facebook. Coloca lá Casa _ Lugar de Deus e se inscreva, porque tudo que está sendo postado é para a glória do Senhor, com a intenção de edificar a sua vida e principalmente o seu casamento. Tá bom? Então, seja bem-vindo e fique à vontade, que essa casa também ela é sua. Então, o nosso convidado hoje é o pastor Jesaías. Pastor, muito obrigado de antemão pela sua presença, obrigado pelo convite. Para nós é uma satisfação da direção de Deus ter nos apresentado o Senhor e o Senhor ter aceitado estar aqui conosco. Como eu disse, a casa também não é só dos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, mas também ela é sua e que o Senhor possa se sentir à vontade e que, em nome de Jesus, nós possamos, eu e todos que estão nos assistindo, possam ser edificados pelo que o Senhor tem derramado através da sua vida, do seu relacionamento conjugal, da sua profissão, enfim, fique à vontade. Amém. Eu que agradeço, pastor, o convite. Eu me sinto muito honrado por ele. Quando recebi, aceitei prontamente. Conseguimos aí alinhar nossas agendas, né, para poder estar aqui participando desse momento. Então, espero que, de fato, né, Deus nos ajude, né, para que a gente possa cumprir uma missão de ajudar famílias a se conectarem com Deus e um com o outro, da maneira como Deus se agrada. Esse é o nosso propósito. Amém, pastor. Glória a Deus. Nós temos aprendido que, por mais que a gente... Temos conversado um pouco sobre nos outros episódios. Por mais que a gente possa procurar cursos, literatura, para, de certa forma, aprender alguma coisa a mais, para que a gente possa conviver de forma saudável, né, na relação conjugal. Mas se a gente não colocar Cristo, a gente não colocar o Evangelho como centro dessa relação, esse casamento vai estar fadado ao fracasso, né? Vai estar fadado a um desgaste, e somente ele pode nos nutrir, né? Nutrir daquilo que realmente nós precisamos. Pastor, nós temos de praxe as pessoas que vão participando do Casa Podcast, eu não costumo apresentar elas. Eu deixo de forma muito livre para que a pessoa possa se apresentar, falar sobre o seu casamento, filhos, profissão, atuação, enfim. Então, quem é a pessoa Jesaías? Bem, sou Jesaías, sou pastor na Igreja Batista Hebron, ali na Vila Frei Solano. Sou psicólogo desde 2012. Tenho uma atuação tanto na psicologia clínica, terapia de casal desde 2016. Pensam. E agora trabalho também no Tribunal de Justiça, né, como psicólogo. Então, são esses desafios, né, que tenho enfrentado. Lá também enfrento desafios para lidar com casais, só que com casais que já passaram por uma outra fase. Na verdade, são casais divorciados, separados. Sim. Que estão na disputa da guarda dos filhos, né, que é um outro dilema, um outro desafio. Agora, uma das coisas que, na minha opinião, assim, mais marcam a minha vida, né, são os aprendizados ao longo da minha história. Casar, ter filhos, o exercício do ministério, são coisas que marcaram a minha vida de maneira tão maravilhosa, assim, que mudaram a chave. Né? Sou casado com Jéssica Mieri, tenho 2 filhos. Quantos anos já, pastor, de casado? 8 anos. 8 anos casados. E foram vivências que me ajudaram a observar aquilo que
assim, aquilo que as outras pessoas estavam vivendo, eu consegui compreender de uma maneira um pouco mais profunda, por causa da vivência Perfeito. do casamento, do cuidar dos filhos e a vivência do ministério pastoral. Uhum. E eu entendo que Deus permite a gente viver essas coisas, as alegrias e os desafios, com o propósito de nos ajudar a ser bênção para outras pessoas que também passarão por eles também. Perfeito. São 2 filhos, você falou? 2 filhos, o Timóteo e o Thomas. Bênção de Deus. Amém. Pastor, em algum momento nos episódios que nós gravamos sobre emoções, nós falamos que de algum momento a igreja, onde a gente se inclui nisso, ela falhou por separar a parte emocional e a parte espiritual. Nós dávamos muito ênfase na parte espiritual, de fato na oração, leitura da palavra, no devocional. Claro, tudo isso é importante, a gente não pode abandonar isso. Mas, de certa forma, a parte emocional ela ficou um pouco de escanteio, como se ela não fosse tão necessária ou se não fosse tão interessante trabalhar nessa área. Enfim, é possível, pastor, a gente estar casado e andar de forma separada a parte emocional da parte espiritual e querer que esse casamento ele possa colher frutos saudáveis? De fato, pastor, ao longo da história da igreja, houve sim uma separação entre a questão emocional e a espiritualidade. Até mesmo porque a própria compreensão que nós temos sobre as emoções, ela é muito nova. Então, até mesmo os benefícios da psicologia são coisas novas. A psicologia ela nasceu num contexto em que ela era inicialmente quase que demonizada. Uhum. Isso criou uma ruptura, um afastamento, Um bloqueio, né? um bloqueio, né? Até mesmo porque as ciências, incluindo a psicologia, ela nasceu de uma ideia de separar Deus da vida humana. Então é como se fosse como explicar a vida humana sem levar em consideração Deus. Uhum. Isso causa um choque. É. Na verdade, a psicologia é a ciência de como ser feliz sem Deus como algo necessário. Eu digo assim porque para algumas pessoas a psicologia entende, né, que Deus pode ser necessário para você, mas não para o fulano de tal. Então, a raiz na qual a psicologia nasceu, ela criou sim uma ruptura. E aí, como todas as outras ciências, o meio evangélico, né, a gente começou a compreender que Deus é o Deus da verdade. Toda a verdade pertence a Deus. Se a psicologia, mesmo por um caminho diferente da qual nós compreendemos a palavra, chega a determinados entendimentos que correspondem à verdade de Deus, não significa que a palavra de Deus seja menor ou que Deus tenha falhado, mas significa que Deus ele permite que o homem compreenda determinadas verdades, mesmo para o homem que não o conhece. Uhum. Agora, trazendo aqui para a pergunta final, se de fato Deus nós compreendemos, né, como cristãos, que Deus é o centro da nossa vida. Ele deve governar sobre todas as nossas áreas, nosso tempo, nosso esforço. Ele dirige as nossas finanças, Uhum. a nossa maneira de se relacionar com as outras pessoas, conosco, inclusive a maneira de se relacionar no relacionamento conjugal. Se Deus estiver fora, o relacionamento ele tende a a ter dificuldades, né? Se as minhas emoções governam o casamento, então o meu casamento será tão instável quanto as emoções o são. Uhum. As emoções variam em todas as relações, seja as relações de amizade, as relações parentais, né, pai e filho, inclusive as relações conjugais. Tem momento que a gente não gosta de uma coisa que o amigo fez, que um filho faz. Tem momentos que as nossas emoções no casamento, elas se tornam negativas. Se as emoções governam o nosso casamento, então o meu casamento é fadado a uma instabilidade adoecedora. Agora, se Deus governa o meu casamento, então eu tenho princípios mais estáveis que podem me dirigir e me ajudar nos momentos de enfrentamento em que eu mesmo me sinto sem direção. Uhum. Então,
o que a Bíblia nos orienta? A gente deve amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então, amar a Deus, né, dessa forma inclui o nosso casamento e inclui as nossas emoções. Eu amo a Deus da forma como eu me relaciono no casamento. Então, se Deus não for o centro, as coisas estão fadadas à instabilidade. E até mesmo quando se trata de um casal em que um dos cônjuges não é cristão. Sim. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7 que a mulher cristã santifica o marido. Então, mesmo que Deus não seja o centro, nesse sentido, do coração da outra pessoa, mas sendo o centro de um dos cônjuges, Deus está no meio dessa relação e pode abençoar essa relação por causa da atitude do coração daquele que teme ao Senhor. Amém. Então, nesse sentido, essa ordem da vida, ela é uma saúde para o casamento. Porque o meu cônjuge não pode e nem tem a condição de ocupar o centro do meu relacionamento conjugal. Quando o cônjuge ocupa o centro, quando o casamento em si ocupa o centro, isso cria uma série de fragilidades. Porque o meu cônjuge pode falhar. Uhum. Ele pode me decepcionar. Mas o meu Deus está sempre comigo e ele não falha. O meu cônjuge pode ser infiel, mas Deus é sempre fiel. Então, se Deus é o centro, a minha vida se torna estável. Eu começo a ter princípios. Se o cônjuge é o centro, o relacionamento fica vulnerável. Porque a relação se torna marcada por ansiedades, por medos, frustrações, por mágoas. Então, por causa da centralidade, né, do coração daquela pessoa no cônjuge. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 que quando o centro não é Deus, isso cria todo tipo de amargura, de indignação, de ira, de discórdia, de calúnia, de gritaria. Mas se o Espírito de Deus é o centro, Efésios 4:31 em diante, né? A Bíblia nos ensina que Deus nos capacita a sermos sinceros um com o outro. Deus nos capacita a aprendermos a proferir palavras que demonstrem a graça de Deus, a bondade de Deus, né? A sermos bondosos, a sermos pacientes e, principalmente, a sermos perdoadores. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre perdoar. Sim. Você estava falando que em algum momento nós falhamos colocando o nosso cônjuge como centro. Eu lembro que no episódio que nós gravamos, 7º episódio, em algum momento nós falamos aqui na mesa o seguinte, que nós colocamos uma carga injusta diante do nosso cônjuge. Por quê? Mas que, de fato, o nosso cônjuge deva nos amar, né, deva ter empatia, mas às vezes nós cobramos o nosso cônjuge como se ele fosse perfeito e suprir toda essa carência que nós temos. Isso. Então por isso que eu falo, é injusto essa cobrança porque ele ou ela não tem capacidade para suprir essa carência que nós temos. Agora, quando coloca essa carga diante de Jesus, aí sim, ele é completo para preencher essa carência que nós porventura possamos ter. E de fato nós temos. Né? É injusta essa cobrança. Pastor, nós tratamos também no episódio 7 as nossas emoções como metáfora em relação ao iceberg. Nós pegamos um iceberg e olhamos o iceberg na parte acima do mar ou do oceano, ela fica uma pontinha ali, fica uma parte dela para fora, na parte externa. E a grande massa, a grande parte do iceberg, ela fica por baixo, ela fica submersa, ninguém vê. E as nossas emoções, ela vai muito de encontro a isso. Nós colocamos algumas emoções, alguns sentimentos para fora, nós externamos os nossos sentimentos e emoções para fora. Mas a grande maioria dos nossos sentimentos, a grande maioria das nossas emoções, nós guardamos. Guardamos aqui numa caixa, guardamos ali porque não queremos, enfim, por várias razões. E é por essas razões que eu queria ouvir o senhor. Quantas pessoas você já abordou, quantas pessoas você já ouviu como paciente, que buscaram ajuda? Então, quais são as possíveis razões de que essas pessoas elas não se permitem externar esses sentimentos? Que alguns desses sentimentos são doentios,
Outros são sentimentos comuns, mas elas não conseguem colocar isso para fora. Quais são as possíveis razões para que isso aconteça? Pastor Nazareno, de fato, eu me lembro, já acompanhei vários casais. Alguns deles, eles eram, de fato, essa ilustração do iceberg. Publicamente andavam de mãos dadas, nas redes sociais postavam fotos de viagens, de beijos e tudo mais. Uhum. Mas no acompanhamento viviam muitas brigas intensas mesmo, né? De brigas físicas, ofensas, quebra de objetos da casa. Então, era de fato um contraste, né, entre aquilo que era visível e a realidade do relacionamento conjugal. Sim. Essa mesma condição também acontece em relação aos pensamentos e os sentimentos não revelados. Quando a pessoa fica nessa condição, na verdade, ela toma como centro de referência o outro e não Deus ou as reais necessidades do coração. A pessoa, ela acaba ficando refém de uma preocupação, né, uma ansiedade, uma antecipação a respeito do que o outro vai pensar ou reagir diante daquilo que eu penso, eu sinto ou que eu quero. Uhum. Então, a pessoa acaba se tornando reclusa em relação a isso por conta desses medos, dessas ansiedades. Mas, no fundo, no fundo, tudo isso aí é resultado de um processo longo de ocultação do pensamento, do sentimento. E eu diria desde a infância. Uhum. A bagagem, né? Desde a infância, por vezes, quando os pais não têm habilidades parentais adequadas, né, a gente se habitua a não falar a verdade, a não ser sincero. Como, por exemplo, quando nós somos crianças e nós falamos a verdade e, como consequência, recebemos um castigo, uma punição, Uma repreensão. uma repreensão, né? Então, a criança vai assimilando. Falei a verdade, fui punido. Então, é melhor não falar a verdade, é melhor omitir do que encarar a realidade, né? Perfeito. Eu já vi isso também acontecendo com adolescentes. De repente, os pais, eles se perguntam por que os meus filhos não conversam comigo, né? Por que a gente tem uma relação que parece que tem uma barreira? Eu amo tanto meu filho, eu sei que meu filho me ama, mas parece que tem uma barreira entre nós. Aparentemente uma relação aberta, mas ao mesmo tempo tão fechada, né? Por que isso? Fica uma relação muito ambígua. Uhum. E, de fato, isso já é relatado na literatura e na clínica também, de que o adolescente aprende a fazer isso. Porque quando ele revela o que pensa, recebe repreensões, recebe um sermão, então se torna mais cômodo não falar do que ser sincero. Uhum. Trazendo isso para a relação conjugal, o mesmo processo acontece. Por vezes, quando alguém traz uma insatisfação, às vezes por a pessoa trazer inicialmente uma satisfação de uma maneira equivocada, né? A forma de falar, de expressar isso, talvez a gente possa até falar um pouco mais a fundo mais na frente sobre esse assunto. E a maneira como o cônjuge reage. Recebe, né? Aquilo. Como ele recebe e reage. Então, se ao receber uma informação sincera do cônjuge, a outra pessoa reage de maneira ríspida, agressiva, com ofensas, então isso mina a comunicação conjugal. Se torna muito custoso falar a verdade. Uhum. Se torna mais vantajoso eu me preservar e engolir sapo, guardar os pensamentos e emoções apenas para mim, do que expressar. Só que esse é um processo muito complicado, porque à medida que eu faço isso, eu estou guardando mágoas, ofensas, questões não resolvidas, pensamentos que ficam ali maquinando dentro de mim quando eu vou dormir, quando eu acordo, quando eu olho uma situação que eu não gosto. E quando essa bomba explode, ela vem de uma maneira muito desproporcional, perigosa. E aí, de repente, o cônjuge que guardou os sentimentos e emoções, ele acaba reagindo não àquela situação imediata, mas àquela série de ofensas e questões não resolvidas. Uhum. Por essa razão, a reação que ele tem àquela
aquela situação imediata, que era para ser talvez uma reação bem mais amena, ela se torna muito desproporcional. Porque é uma reação trazendo toda aquela bagagem de questões não comunicadas. E olha o problema. Se o cônjuge traz tudo isso de uma vez, que ele raciocinou, que ele pensou, que ele se magoou, que ele remoeu, a chance de essa pessoa comunicar as suas ofensas de uma maneira ríspida, desequilibrada, ofensiva, é muito grande. Muito. Então, acaba que, por guardar as minhas ofensas, por guardar as emoções não resolvidas, questões não resolvidas, ao explodir nessa comunicação, eu estou gerando um contexto em que o meu cônjuge também não vai receber bem. Ele vai ficar confuso, ele não vai entender o porquê que eu estou falando dessa maneira tão ríspida. Às vezes até ofendido. Ele vai se ofender. E aí, a tendência de ele também reagir de maneira ríspida, porque ele não compreendeu, se sentiu atacado, em vez de apenas comunicado. Uhum. Então, essa comunicação vai ficar uma comunicação violenta, ou seja, o fato de guardar questões no coração não resolvidas, ele aumenta a chance de esse casal não conseguir se comunicar. Então, é uma coisa que chama a outra. Uma comunicação saudável é uma comunicação na qual o outro fala e eu primeiro observo. A gente chama isso de escuta ativa. Falar e ouvir, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa assim simples, né? Uhum. Porque a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo. Mas falar e ouvir exige de nós uma habilidade, especialmente de ouvir antes de falar. A Bíblia fala sobre isso, né? Sede tardios para falar, prontos para ouvir. Porque o que é uma comunicação verdadeira? Ela começa com o ouvir. Começa com a minha capacidade de prestar atenção naquilo que o outro está falando. De maneira simples, sincera, sem julgamentos, sem ofensas. Eu estou apenas ouvindo. E ao ouvir, é importante que eu esteja discernindo o que a outra pessoa está me falando. Uhum. Quais os sentimentos que ela tem. Os reais sentimentos daquela pessoa. Assim, e realmente compreender que são sentimentos verdadeiros. Sim. A pessoa está tentando me comunicar algo ali. Mesmo com as dificuldades dela de me comunicar. Quais as necessidades dela. Isso é apenas o ouvir. E depois, quando eu vou falar para aquela pessoa, ainda não é hora de dar a minha opinião a respeito do assunto. Porque entre a pessoa me falar, entre você me falar e eu ouvir, pode ter uma barreira de entendimento. Uhum. Então pode ser que aquilo que eu tenha ouvido não seja aquilo que a pessoa quis me dizer. Não tenha sido compreendido da maneira correta. Pois é. Ou ter levado uma outra interpretação. Exatamente. Então a pessoa me falou, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso checar se eu entendi corretamente. E como é que a gente faz isso? Eu posso tentar reproduzir nas minhas palavras aquilo que o outro me disse. Por exemplo, eu poderia dizer assim, eu entendi que você está incomodada com isso, que você está se sentindo assim e que você gostaria que eu agisse dessa maneira. É isso mesmo? Perfeito. Perfeito. Então eu estou checando se aquilo que eu ouvi é realmente aquilo que a outra pessoa quis falar, se era a intenção dela falar. Isso também acaba transmitindo para outra pessoa que transmitiu a mensagem confiança, porque você estava ali não apenas só corpo presente, você estava tentando compreender e dando atenção para a pessoa que estava falando. Isso é então, quando você dá esse feedback para outra pessoa para saber se realmente você compreendeu, você também está afirmando para ela que você estava ali presente, não somente físico, mas a sua atenção para ela. A maioria das pessoas, ela ouve e já quer rebater. Porque ela ouve de uma maneira parcial. Ela não ouve de maneira plena. Porque ela já está formulando os argumentos de como é que ela vai responder aquela situação. E a comunicação acaba se tornando uma comunicação de disputa, de violência. Então, se eu chequei se aquilo que a outra pessoa quis me dizer é o que de fato eu entendi, né? Se a pessoa disser não é isso, então mais uma vez eu preciso parar para ouvir. Perfeito. Até que a pessoa
diga sim, é isso mesmo. Eu tô lendo um livro de Larry Crabb, esqueci o nome dele, tá tentando lembrar aqui. Mas enfim, o capítulo que eu tava lendo, ele mexe com a gente, porque ele falando assim, olha, por muitas vezes nós, enquanto casados, nós nos tornamos pessoas manipuladoras. Nós não estamos preocupados com as emoções do teu esposo ou tua esposa. Você não está preocupado. Você está querendo o quê? Manipular a relação para que o seu esposo ou sua esposa ela olhe para você e lhe dê atenção. Não é que seja errado isso. Não é que seja errado isso. Mas nós queremos muitas manipular a relação para que eu possa se sentir acolhido, amado. E volto a dizer, isso não é errado. Mas quando Jesus nos ensina que a cruz, ela não fala do eu, ele fala do próximo. Ele fala de uma entrega sacrificial pelo outro. E no nosso casamento, a gente não pode ser um manipulador. A gente precisa de quê? Por mais que a gente precise de atenção, acolhimento, amor, mas se cada um se depositasse atenção ao outro, para saber o que o outro está precisando, para saber o que o outro está se sentindo ofendido, para saber que o outro está carente. E aí, quando você sentir dessa. Cara, olha, ela teria mil razões para estar me condenando, me julgando, mas ela está aqui se colocando à disposição para me ajudar. Então a gente deixa de ser manipulador para ser uma pessoa empática. E aí o livro ele vai confrontando isso a gente. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô também, às vezes, me comportando como pessoa manipuladora, querendo só exigindo atenção para que a pessoa possa me compreender? E cadê a minha empatia de buscar a compreensão dos sentimentos, emoções do próximo? Então, esse desafio de ouvir a real necessidade do coração do cônjuge é o primeiro dos desafios. Geralmente as pessoas ficam concentradas naquilo que ofendeu, naquilo que eu quero. Tem um livro de Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor. Uhum. Ele usa uma ilustração muito, muito didática. Chama de tanque emocional. Cada um tem um tanque emocional que ele aprende desde a infância, que faz te sentir amado, querido. E na maioria das vezes, nos casamentos que não funcionam bem, as pessoas elas criam uma certa expectativa, e essa expectativa se torna uma exigência de que a outra pessoa encha o meu tanque emocional. Quando, na verdade, num casamento saudável, e até mesmo num casamento que está problemático, que as pessoas não sabem mais o que fazer, cada cônjuge precisa tomar uma decisão de fazer um esforço intencional de encher o tanque emocional da outra pessoa, para que ela se sinta amada. Uhum. É o primeiro passo. O primeiro passo, de fato, é ver a necessidade da outra pessoa. Se eu me sinto satisfeito em Deus e eu suprido em Deus, que isso existe, né? Deus, ele enche nosso coração, nos dá aquela firmeza. Eu tenho mais força para suprir o tanque emocional do meu cônjuge. Então, como é que é uma comunicação saudável? Na terapia conjugal, a gente trabalha muito isso. Na verdade, pastor, por trás de todo problema conjugal existe um problema de comunicação. Todos os aspectos. E aí, na comunicação saudável, quando eu vou falar, eu não posso chegar e dizer assim, logo chegar ordenando para outra pessoa o que ela deve fazer. E talvez, se eu chego para esse ponto, né, dessa forma, eu estou jogando toda a minha mágoa, toda a minha emoção, aqueles sentimentos negativos, e a outra pessoa ela não vai compreender a profundidade daquilo que eu estou passando. Uhum. Meu real sentimento, minha necessidade. Então, comunicação saudável a gente chama de comunicação não violenta. Tem até um livro sobre isso, muito interessante. Nessa comunicação não violenta, primeiro eu descrevo a situação. Por exemplo, eu recebo muito isso da parte dos homens na terapia conjugal. Quando o homem diz assim, olha, nós não temos tido relação sexual, nós só temos relação sexual uma vez por semana, e olhe lá, Uhum. ele está expressando, está descrevendo a situação, e alguns até são sinceros, assim, eu estou com problemas com pornografia por conta disso, né? Eu preciso de você, então estou descrevendo a situação. Depois de descrever a situação, sem julgar, sem apontar, sem ficar
né? Sem apontar o dedo pro outro. Né? Uhum. Eu estou apenas descrevendo uma situação que eu estou vivendo. Segunda etapa, eu descrevo o meu sentimento para que a outra pessoa entenda o meu mundo com mais profundidade. Como é que ela vai entender se eu não falar? Uhum. Uhum. Então eu preciso, antes de comunicar, eu preciso entender o que eu sinto quando a outra pessoa faz isso comigo. Então eu descrevi a situação que eu passo, estou descrevendo o meu sentimento. Aí eu digo assim, toda vez que a gente fica nessa condição, eu me sinto rejeitado, eu me sinto sozinho, eu me sinto vulnerável. Uhum. Então eu estou expressando o meu sentimento. Eu não estou acusando o outro. Perfeito. Então isso ajuda a outra pessoa a não entrar na defensiva, não se sentir acusado. Eu estou falando de mim. Uhum. Depois de expressar o sentimento, a gente expressa a necessidade. Por exemplo, eu sinto a necessidade de estar mais perto de você, minha esposa, né? Eu sinto a necessidade de, de que você me ajude nesse sentido. E, por fim, eu expresso o meu pedido. Ao expressar o pedido, eu faço também isso de maneira sincera e cordial. Né? Eu gostaria que a gente se planejasse para a gente ter mais intimidade, uma frequência maior, né? Para que a gente possa estar mais unido, né? Uhum. Para nosso caso se fortalecer. Então, quando a pessoa segue esses passos, aquela raiva inicial, ela não é jogada na pessoa. Eu tenho o tempo de organizar os meus pensamentos, né, de uma maneira não violenta. Perfeito. E a outra pessoa tem tempo para compreender todo o contexto até chegar no pedido que eu estou fazendo. Ela vai entender a necessidade, a seriedade, a importância disso. Uhum. E se de fato existe algum tipo de amor ainda nesse relacionamento conjugal, a chance daquela outra pessoa ouvir, compreender e de fato responder como eu gostaria aumenta muito mais. Aumenta. Então, isso é uma comunicação saudável, né? Porque não foi uma comunicação que acusava, né? Ela estava apenas colocando as suas emoções de forma desarmada, sem Isso mesmo. condenar, eu sou assim porque você. Não, eu estou assim, 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 assim. E gostaria, se você pudesse fazer assim. Às vezes as pessoas ouvem história como essa e falam assim: isso aí é uma ilusão, isso é impossível viver. Mas não, É um é exercício. uma construção. De fato, se você pensar assim, eu vou fazer isso agora, pode ser que você não consiga. Porque o costume, um hábito que você tem é totalmente diverso disso. Isso mesmo. Porque você só conversa com o cônjuge, você só conversa com sua esposa, com seu esposo, com gritaria. Acusando, ofendendo. Aí quando você quer mudar isso de uma hora para outra, não é fácil. É você tomar uma decisão e você exercitar. O que é exercitar? É você fazer 1, 2, 3, até isso se tornar um hábito. É um exercício. Então você pensa, é impossível. Não, não é impossível. É você construir, é começar a construir, tijolinho por tijolinho, para começar a viver uma experiência e isso se tornar um hábito. Assim, para quem quiser exercitar isso, talvez não seja muito prudente você começar com a comunicação de um assunto que você sabe que costuma causar problemas. Pesado, né? É um assunto pesado. Para tratar de assuntos pesados com casais que estão com problemas, assim, precisa de ajuda profissional ou ajuda de algum conselheiro experiente. Uhum. Agora, se alguém quiser se exercitar nisso, nessa prática, pode começar por assuntos simples. Cotidiano. Assuntos que você sabe que não vai gerar muita atenção, mas que você está fazendo de maneira intencional apenas para se exercitar a se comunicar de uma maneira mais saudável. Pastor, a gente tem percebido que o que nós somos hoje é uma construção de tudo aquilo que nós vivemos. Cultural, familiar. E hoje nós fomos formados de uma natureza assim. E muitas pessoas elas começam a reagir no seu casamento, elas começam a falar ou se comportar em determinada situação. Nós já falamos aqui, algumas ofendem, outras geram conflito, enfim. Mas a pergunta é, o que nós vivemos no passado, a bagagem que nós carregamos até aqui, se eu não tomar conhecimento, eu, Nazareno Júnior, eu não tomar conhecimento de quem realmente eu sou, de buscar me conhecer, por que eu reajo dessa forma? Por que quando ela fala ou ela faz isso, eu me sinto assim, assim, assado? Esse fato da gente não buscar esse autoconhecimento, ele gera para nós um atraso em desenvolver esse relacionamento saudável? Ou não? Não, não tem nada a ver, não.
Ou há uma necessidade, sim, real. Ó, preciso buscar, conhecer a minha história, buscar meu pai e minha mãe. Mãe, assim, assado como era. Enfim, claro que nós temos lembranças, mas tem outras situações que nós não lembramos. É necessário a gente buscar, voltar ao passado ali e tal, provocar isso. É necessário, sim. É muito importante, muito saudável. Agora, tá aí um desafio, pastor. A maioria das pessoas não consegue fazer isso sozinho. Nós, o que nós somos hoje é resultado de todas as nossas experiências do passado e das nossas expectativas quanto ao futuro. Mas até essas expectativas quanto ao futuro têm uma influência da bagagem nossa do passado. Uhum. Então, sim, de fato, aquilo que nós vivemos, eles são. Nós temos a bagagem da herança familiar, nosso temperamento, das nossas experiências pessoais, das nossas reflexões em cima de tudo isso. E aí, de repente, a pessoa chega para um casamento com uma outra pessoa que tem a bagagem da sua herança familiar, das suas experiências pessoais, né, dos seus pensamentos, das suas reflexões. Então, a chance disso dar errado O choque, esse choque. é enorme. Talvez uma conclusão quase que universal dos casamentos é: eu não sabia que o meu cônjuge já era assim. Uhum. Se eu soubesse que era assim, O livro do Tim Keller, é o significado do casamento, que ele fala assim. sim, Ele excelente. fala assim: olha, eu casei com uma pessoa estranha. Não foi essa pessoa que eu casei. Por quê? Nós começamos de fato a conhecer outra pessoa no dia a dia. É comum a gente estar numa igreja e falar assim: ah, pá, que pessoa bacana, cara, ali é uma bênção. Por quê? Nós convivemos com ela uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas quando está na casa, convivendo com a pessoa 24 horas, ali nós conhecemos profundamente a pessoa, porque há uma convivência. E aí, como você fala, há esse choque. Não, eu não casei com essa pessoa. Eu casei com a pessoa, ela ficou lá atrás. É uma experiência unânime das relações conjugais. Agora, é uma experiência que ela não deveria causar tanta surpresa quanto causa. Uhum. Ela causa mais surpresa nos casais com, com menos maturidade a respeito da realidade do casamento. Aquele casamento romantizado, Uhum. aquelas expectativas, aquelas idealizações a respeito do cônjuge, Do príncipe no cavalo branco. elas criam uma distância muito frustrante entre a realidade e o ideal. Então, trazendo assim para exemplos práticos, já atendi inúmeros casais em que, por exemplo, a mulher via o seu pai traindo a mãe, ela se sentia muito ofendida em relação a isso, mas não conseguia confrontar o pai. E aí, de repente, ela se inicia um casamento onde o maior desejo dela é que o marido nunca a traia. Uhum. Mas aí acontece o que a gente chama de profecia autorrealizadora. É um termo da psicologia a respeito de como, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia, um medo, e aí ela, consciente ou inconscientemente, ela toma atitudes que acabam gerando o acontecimento daquele medo. Quando estava contribuindo àquela realização daquele fato. Eu vou botar exemplos do dia a dia para depois botar um exemplo do casamento. Por exemplo, eu tenho aquele pensamento: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E aí, de repente, eu vou para um ambiente público, às vezes para uma festinha, para uma igreja, para um momento coletivo, e eu fico ali de canto, emburrado, porque eu penso que ninguém gosta de mim. Uhum. Então, a chance de ninguém se aproximar e, de fato, não gostar de mim aumenta demais. E você está contribuindo para aquilo. É uma profecia autorrealizadora. Se isolando. Perfeito. E eu tenho um pensamento e eu coopero para que aquilo aconteça. Na relação conjugal, às vezes acontece a mesma coisa. A mulher às vezes pensa: o meu marido vai me trair. Aí, de repente, ela, por conta dessas feridas do seu passado, né, por causa dos seus pais, relação dos seus pais, ela começa a enxergar no relacionamento conjugal
em qualquer atitude, atitudes bobas, que às vezes fazem parte do relacionamento conjugal normal. Por exemplo, olhar o celular e sorrir, sair com amigos, jogar uma bola, né? Ter algum momento ali eh, de maior solitude, né? Tem uma hora de sair sem querer, ou aconteceu um imprevisto, chegou um pouquinho mais tarde. Isso, né? Aí de Um repente, exemplo. um exemplo muito bom, né? Aí de repente, aquela outra pessoa que já tem aquele medo, já começa, ele tá me traindo. E aí quando ela pensa que isso está acontecendo, ela reage como se isso já fosse verdade. Perfeito. Então ela começa a tratar mal o marido. Quando ele chega em casa, ela tá emburrada. Quando ele deseja alguma aproximação, ela não aceita. E ele não tá sabendo que tem aquela Tô profecia entendendo. atualizadora no pensamento dela, Perfeito. né? E aí, de repente, ela coopera para um distanciamento do seu cônjuge em relação a ela. E aí, esse processo costuma acontecer, às vezes, por anos, por conta do medo que a pessoa tem, até que, de fato, a distância entre os dois, entre o marido e a mulher, se torna tão grande que cabe uma terceira pessoa. E cabe uma conversa virtual imprópria. Então, aquele medo que a pessoa carregava do seu passado, ela trouxe para o relacionamento conjugal de uma maneira inconsciente e ela mesma acabou cooperando. Claro que tem outras variáveis aí, né? Certo, Da certo, questão certo. do homem, do marido, né? Da outra pessoa. Mas, de alguma forma, a pessoa acabou cooperando para que isso acontecesse. Então, as emoções não resolvidas, a imaturidade do relacionamento da própria pessoa, ela pode sim trazer consequências para o relacionamento conjugal. E, na maioria das vezes, traz. Esse é o resultado. É. Então, as mágoas, as frustrações, as decepções que não são resolvidas, as feridas, né, elas criam um ciclo de novas feridas. E enquanto o casal não buscar ajuda para tratar cada uma delas de maneira detalhada, paciente, sistemática, até trazer cura, essa ferida emocional, ela vai ali manifestar dores, incômodos, E desconfortos, gerando novas consequências. e gera novas consequências, a ponto de a pessoa achar que a razão da sua infelicidade é o outro, é o cônjuge. Quando, na verdade, pode ser que o cônjuge tenha parte nisso, Sim. mas não foi ele que criou a ferida já existia. A proximidade entre dois corpos é que cria a maior chance de se alguém tocar nessa ferida. Uhum. Então, as feridas, elas precisam ser curadas para alguém se relacionar bem. Que maravilhosa explicação, pastor. Foi abençoado. Quando o senhor falou em ferida, vou falar sobre elas, vem aqui. Vamos imaginar que, em alguns momentos, a minha esposa já tem demonstrado para mim, meu amor, olha, vou falar uma coisa para você. Uma situação essa assim, assado, demonstra que você está ferido. Não, não, não. Aí vem um pastor, uma pastora, olha, numa conversa, né, informal, até mesmo formal, um gabinete, como se usa essa expressão, É. e falar assim, ó, irmão, você não acha que assim, sabe, você está demonstrando que está. Não, não, pastor, acho que. E de fato, a pergunta é, pastor, como é que eu poderia identificar que realmente estou ferido? Porque eu já escutei pessoas falarem para mim, mas eu não consigo ter essa consciência. Como é que eu poderia identificar que não, realmente eu estou ferido? Quais são os fatores, qual a situação, como eu poderia identificar realmente, olha, eu preciso de ajuda? Porque pessoas já falaram para mim, mas eu não aceito. É. A aceitação é um processo muito pessoal. Cada pessoa tem o seu tempo de aceitar, de fato, estar passando por problemas. A maior parte das vezes, pastor, é mais fácil a gente de fora identificar do que a outra pessoa. Então, cada pessoa tem tempo de buscar ajuda, de reconhecer. Uhum. Mas existem sim alguns critérios que nos ajudam a reconhecer. 3, eu diria, né? O primeiro é a repetição. Vou dar um exemplo bíblico. Uhum. A mulher samaritana. Porque 5 maridos já tivestes, e aquele que você tem agora não é seu marido. Então aquela mulher passou por 5 relacionamentos problemáticos que não deram certo, estava agora no 6º relacionamento. Quando um determinado problema
uma configuração, né? Às vezes o Perfeito. problema não é o mesmo exatamente, mas é a mesma configuração. Aquele mesmo mago, aquele mesmo pensamento, né? Quando eles se repetem ao longo da minha vida, é um sinal de algo que precisa ser tratado. O segundo critério é a desproporcionalidade, que é quando eu reajo a uma determinada situação, não com base naquele fato imediato, mas com base nas minhas experiências do passado. Então, quando eu era para reagir de uma forma, eu reajo de uma maneira muito mais intensa do que esperado. Ou até mesmo do que eu mesmo pararia para pensar, não, eu acho que era para eu ter reagido só assim. Foi uma reação desproporcional. Vou dar um exemplo bíblico e um exemplo do cotidiano. Tiago e João, quando chegaram no povoado samaritano, que não foram recebidos. Olha a desproporcionalidade. Eles disseram assim para Jesus: Jesus, não quer que a gente ore para que Deus mande descer fogo do céu para destruir esse povo? Tinha ali homens, mulheres, crianças, num povoado inteiro. Imagina só se Deus fosse descer fogo do céu por conta daquela situação altamente desproporcional. Sim, sim. Mas era resultado de todas as experiências negativas que Tiago e João, como judeus, tiveram com os samaritanos. É um exemplo do cotidiano. Quando a pessoa, de repente, ela deixa de realizar um pedido, né? Deixou a toalha na cama. E aí a pessoa reage de maneira explosiva, né? Ela não está reagindo com base naquele fato imediato, mas todas as experiências, né, negativas em relação àquele mesmo fato. O terceiro critério é o dano. Quando, de repente, um determinado problema ele cria dentro de mim dificuldades para fazer as coisas do cotidiano. Eu perco o prazer das coisas que eu tinha prazer. O prazer no casamento, o prazer de me divertir, o prazer de me embelezar, o prazer de sair com amigos, o prazer de estar na igreja, o prazer de trabalhar, o prazer de dormir, o prazer de comer. Coisas básicas da vida que antes a pessoa amava fazer, mas ela perde, ela se sente prejudicada, o desempenho dela fica ruim, às vezes está no trabalho e não consegue se concentrar no trabalho, nos estudos, né? Porque o pensamento dela fica tentando resolver aquilo ali que não está resolvido. Sim. Então, o dano nas diversas áreas da vida é um sinal de uma ferida que ela é real e precisa ser tratada. Ela está exposta ainda, né? A ferida exposta. São esses 3 critérios que a gente utiliza para compreender o nível de adoecimento mental de alguém. Tenho certeza que foi esclarecedor para muitas pessoas. Para mim foi muito. Foi falado em algum momento aqui sobre o perdão. E a gente sabe o poder, o valor, né, que o perdão tem na vida de uma pessoa, onde ela gera ou onde ela recebe perdão. Mas, pastor, por muitas pessoas, por muitas vezes, uma pessoa ela carrega uma falta, uma necessidade de perdoar a si mesma. Ela foi já perdoada pelo esposo, já foi perdoada pela esposa, talvez um filho também já perdoou, enfim. Mas ela continua com o peso de não se perdoar, de levar consigo uma carga, um peso, como se aquilo fosse realmente algo que nunca vai mudar, nunca vai passar, aquilo que você fez de errado, aquilo que você se comportou errado, que falou errado, que ofendeu o outro. Não, isso aqui nunca vai ter conserto, nunca vai ser perdoado. Então, muitas pessoas elas carregam sobre si um peso de não se perdoar. Isso também pode ser considerado uma ferida emocional? Sim. De fato, pastor, assim, o perdão, ele é um exercício. Deus é um Deus perdoador. O perdão, ele não é esquecer. Afinal, Deus perdoa, mas o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não tem nada no passado, no presente e no futuro que Deus não saiba. Não tem nada que Deus esqueça, que ele, né? Não há nada sobre ele mesmo que ele não saiba. Então Deus sabe de todas as coisas. Agora, o que é o perdão de Deus? É uma decisão intencional de Deus de declarar aquela questão, aquele preço pago, aquela questão resolvida. Está sanado, né? Está sanada a dívida. Não significa que Deus esqueça de maneira absoluta. A Bíblia diz que Deus esquece no sentido metafórico.
Mas Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, ele decide perdoar e ele age com base nessa decisão. Ele nos decide perdoar em Jesus e age com base nessa decisão. Ele decide nos amar porque ele já decidiu perdoar. Da mesma forma, a gente precisa pensar no nosso exercício de perdão. É um exercício. Tanto do perdão para comigo quanto para com o outro. Porque tem dois tipos de perdão. O superficial e o profundo. Mas os dois são necessários. O perdão superficial é aquele, eu vou primeiro colocar no sentido de perdão para comigo mesmo. Perfeito. É aquele perdão que ele é apenas no campo da razão. Ele é apenas no campo da decisão. Eu posso não me sentir perdoado. Eu posso ter inseguranças quanto àquilo, mas eu ajo com base naquilo que eu recebi. Por exemplo, se meu cônjuge me diz que me perdoou, então eu vou agir com base nessa palavra. Eu posso não estar me sentindo perdoado, mas eu fico lembrando Vou me apegar. que a pessoa me disse que me perdoou. Eu lembro que Deus me disse que me perdoou. Então, isso é o perdão superficial. E ele é necessário para que haja pacificação ali da relação. Certo. Agora existe o perdão profundo. E o perdão profundo, ele é construído a longo prazo. Mas ele nasce do perdão superficial. O primeiro passo é vivenciar o perdão É superficial. aceitar racionalmente. Certo. Mesmo que emocionalmente isso ainda não esteja inteiro dentro de mim. Mas aí, com o passar do tempo, quando eu racionalmente aceito aquele perdão para comigo mesmo, e eu tenho a oportunidade de construir uma relação mais amistosa com o meu cônjuge, que me disse que me perdoou, uma relação mais amistosa com Deus, que me declarou perdão. Então, eu vou construindo aquela relação, as coisas vão voltando ao normal, a gente vai tendo experiências mais positivas, até que eu consiga me sentir emocionalmente perdoado. E esse processo do perdão superficial ao perdão profundo, dependendo do nível do dano, isso pode às vezes durar uma semana, um dia, pode durar um mês, um ano, ou um bom tempo, mas é um processo no que a pessoa precisa semear. Uhum. A mesma coisa na relação com o cônjuge, com o outro, né? De eu aprender a perdoar alguém. Porque as ofensas, elas vão vir, elas são inevitáveis. São. Jesus disse que os escândalos haveriam, né? Eles são inevitáveis. No casamento, os pequenos escândalos e ofensas, eles também são inevitáveis. Eles vão haver. Mas primeiro, eu preciso aprender a declarar o perdão sobre o meu cônjuge, mesmo com muita ferida, mesmo com muita dor. Mesmo quando por exemplo, nos casos de traição, né? A pessoa às vezes enfrenta o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Eu declarei perdão, mas eu sempre fico me lembrando daquela foto, daquela lembrança, daquela cena. Os possíveis remorsos, né? São remorsos, a pessoa fica remoendo. Vem, é automático. É terrível isso. São pensamentos automáticos. Uhum. E de repente ele vem na mente, mesmo quando no momento bom ali, ele vem de maneira inesperada e me destrói por dentro. Mas até mesmo diante desses pensamentos intrusivos, é importante que a gente haja com base no perdão superficial. O pensamento veio, mas eu me lembro de que eu decidi perdoar. E eu vou agir com base nesse perdão. E se eu tenho a necessidade de falar desse pensamento intrusivo, eu não vou descarregar ele no meu cônjuge, porque verbalmente eu já disse que eu perdoei. Perfeito. Então, se eu me senti ofendido e esse pensamento intrusivo veio e ele está me incomodando muito, eu preciso descarregar esse pensamento em Deus e com outras pessoas que vão poder me ouvir para que, sem se sentirem ofendidas. Sim. Esse perdão superficial é como aquele gesso que a gente coloca num braço quebrado. Ali, superficialmente, parece que está bem. Uhum. Está ali, né? Não tem nada exposto. Aquele é só superficial, mas por dentro está tudo quebrado, está muito machucado. Mas esse gesso é necessário. É a primeira etapa para que haja o perdão profundo. A cura profunda. Então, quando eu declaro o perdão superficial e ajo com base nesse perdão, eu estou me dando a chance
de construir momentos positivos, de alegria com o meu cônjuge, de novas demonstrações de amor, de aceitar o amor, né, de aceitar o perdão. Né? Então, isso permite que a cura possa vir. Que novos momentos marcantes possam ser construídos com base limpando-se aqueles escombros, né, do que foi destruído. Eu estou construindo coisas novas. E aí o perdão profundo vem. E qual é o sinal do perdão profundo? É quando a pessoa consegue lembrar sem doer. Ou mesmo que doa em algum sentido, não é aquela dor que me provoca uma reação. É uma dor que me provoca uma reflexão. Eu lembro da dor. Eu tenho considerações a respeito daquela dor. Isso me ensinou muitas coisas. Mas eu não reajo àquela dor com a mágoa e ressentimento como fazia no passado. E quando eu consigo chegar nessa condição de lembrar sem doer e conseguir ter alegrias naquela nova relação que eu reconstruí, isso significa que eu alcancei o perdão profundo. Que bênção, glória a Deus. Eu acredito que essa fase do perdão profundo, ela consegue se materializar, consegue ser expressada quando o casal testemunha. Porque o fato de quando você... Vamos imaginar que você acompanha um casal, assim, assado, tá vivendo uma dificuldade, e certo, não, já superamos. Aí você pergunta assim, mas vocês podem testemunhar assim? Não. Por quê? Porque há uma insegurança, há um desconforto. Mas quando aquela pessoa se coloca à disposição de testemunhar, de fato você está ali confirmando que você superou aquela situação. Nós fomos, acho que uns 3 anos atrás, no SOS Casamento, pastor Zé Gonçalves, lá em São Luís, São Paulo. E lá tem um casal que faz parte da equipe do pastor Josué. Eles trabalham na parte administrativa, na organização do evento. E eles dão uma palestra sobre superar traição. Onde, não lembro no caso se foi a esposa ou foi o esposo que traiu, mas houve uma traição profunda, uma ferida profunda mesmo, onde o pastor Zé Gonçalves, que acompanhava eles na época, foi dando, né, todo esse suporte para eles, e de fato eles superaram. E hoje uma palestra desse evento é dada por eles. Então, como você falou, o exemplo de que a pessoa foi de fato curada daquela ferida emocional por conta da traição é quando ela testemunha e ela fala daquilo com tanta naturalidade. Não é superficial, não. É com naturalidade de quê? De uma história que viveram, que houve sim ofensa, houve sim muita mágoa, mas a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, né, o evangelho de Cristo fez com que eles ali houvesse perdão profundo a ponto de testemunhar a outros casais e falar assim, olha, vocês também podem viver isso. Isso mesmo. Se eu vivi, se nós conseguimos superar, nós fomos curados, vocês também podem ser curados, não por nós, não pelos pastores, mas pela graça de Jesus. Então esse testemunho é fundamental para que as pessoas possam exercitar de fato isso, né, que estão curados. E é tão importante entender isso, pastor, porque às vezes a pessoa ela declara o perdão e ela se sente uma farsa. Porque ela declarou perdão, mas fica lembrando. Então ela fica se culpando assim, então não perdoei, porque eu estou lembrando, eu sou uma farsa. Não, na verdade a pessoa está num processo. E esse processo ele leva tempo. Eu já vi casais... Agora, esse é uma condição que eu não acho que seja saudável. Casais que depois de uma semana da traição estão testemunhando publicamente o que aconteceu. Olha, a ferida de é inevitável. A ferida de uma traição, ela leva tempo. Em geral, pastor, para que haja cura do relacionamento conjugal, é de 1 ano a 3 anos. Então, a pessoa ela não vai falar, testemunhar daquela questão publicamente de uma hora para outra. Existe a necessidade de aceitar o tratamento completo. Porque eu acredito que nesse processo haverá inúmeras situações que o próprio Espírito Santo vai promover para provar aquelas pessoas se realmente estão curadas. Haverá situações onde o Espírito Santo vai colocar aquelas pessoas em situações que elas vão perceber e dizer, eita, não estou curado. Não. É isso mesmo. Então depende desse tempo para criar situações para que eles possam vivenciar e serem provados para saber se realmente... Você tem que lidar com os pensamentos automáticos, com as lembranças, julgamentos, o julgamento das pessoas. Social. O medo do julgamento social também. Né? Então,
É todo um processo que ele é necessário. Afinal, assim, é um processo de reconstrução. Afinal, quando se trata da traição, por exemplo, né? Quando um casal chega no ponto da traição, aquela traição é apenas vou usar a mesma ilustração, a ponta do iceberg. Porque se chegou até esse processo, então houve toda uma trajetória de falhas na comunicação e do relacionamento conjugal que levaram até aquele ponto. Falhas na intimidade, falhas na cumplicidade, na empatia, no carinho, na demonstração de amor, né, no espaço de tempo disponível para o casal, na construção do prazer juntos, a ponto de ter o espaço para uma terceira pessoa. Uhum. Então, quando existe o perdão, então tem que haver tempo e disposição para fazer o caminho de volta em vários aspectos que o casal vai redescobrir. Na maioria das vezes, esse processo é inconsciente. O casal não percebe o quanto ficaram tão distantes. E aí, passo a passo, eles vão fazendo o caminho de volta até se reconhecerem. Perfeito. Perfeito. Pastor, a gente vê muito comum isso no início do casamento. Muito comum. Não que isso seja uma regra de experiência só no início do casamento, que é chamada de maturidade emocional. É maturidade. Nós vemos muitos casados, recém-casados, que vivem essa descoberta, casei com uma pessoa estranha, papapá. E aí você vê o quadro da imaturidade, pela idade, pelo início dessa relacionamento conjugal. Mas nós também vemos muitos casais de há 10, 15, 20 anos, que nós vemos exemplos, assim, situações delas e falamos assim, meu Deus, o quanto imaturidade. Quanto imaturidade. Então, desse assunto de maturidade ou imaturidade, como é que nós podemos desenvolver, enquanto casados, a maturidade que realmente nós necessitamos? Como nós podemos desenvolver uma maturidade que realmente nós necessitamos enquanto casados? De fato, pastor, ninguém nasce maduro na relação conjugal. Ninguém. Eu me lembro que quando eu casei, em 2017, eu já tinha 5 anos de atividade profissional Uhum. e já atendia casais. Agora, foi tão interessante quando eu comecei a perceber dentro do meu casamento aqueles dilemas que eu atendia com as outras pessoas. O espelho, né? O espelho. E eu já vi, isso me ajudou a entender assim, como isso realmente é desafiador. Eu já sabia que era desafiador. Sim. Agora, sentir na pele esses desafios me fez refletir. Nossa, como de fato a gente precisa de força da parte do Senhor para lidar com cada um dos detalhes do relacionamento conjugal. Então, a maturidade, ela, é claro, o tempo é uma oportunidade, Certo. mas não é um ingrediente decisivo para a maturidade conjugal, nem para a maturidade pessoal. A maturidade, ela requer uma série de experiências marcantes com uma reflexão contundente a respeito disso. Então, eu diria que a gente tem algumas tarefas assim para buscar maturidade. Primeiro, livros. Se você quer saber sobre um assunto, precisa estudar, precisa ler, adquirir experiência da parte de outras pessoas. Perfeito. O casamento não é uma instituição nova. Nós não somos, a gente tem que lembrar que nós não somos a primeira pessoa que se casa no mundo e nem a primeira pessoa que tem problemas no casamento. Olha quantos casais já vieram antes de nós, que já enfrentaram coisas semelhantes, e alguns venceram, alguns não conseguiram vencer. Uhum. E muitas dessas questões estão relatadas aí na Bíblia, nos livros, né, na experiência de pessoas mais, né, Sim. que já tem mais tempo de convívio que nós, que a gente tem, né? O segundo ponto é estar aberto para para ter uma proximidade com pessoas que vão cooperar comigo. E essas pessoas, elas podem ser desde pessoas referentes na família, nas gerações passadas. Havia aquele chefe de família, que às vezes era o avô, que ele... quando alguém tinha algum problema, as pessoas se dirigiam até ele e a palavra daquela pessoa já resolvia. Certo.
era um conselho definitivo a respeito Uhum. daquilo, né? Tinha um respaldo, né? Tinha um respaldo. Então era uma referência de pessoa. Mas às vezes, hoje as gerações estão um pouco mais distantes, mas ainda assim é importante a pessoa ter acesso a outras pessoas que possam me ajudar para enxergar a situação de uma maneira que talvez eu não esteja conseguindo ver. Certo. E pode ser o conselheiro experiente, pode ser o pastor, pode ser a ajuda profissional de um psicólogo, até mesmo aqueles amigos, né, talvez um pouco mais experientes, sejam importantes. Agora, o desafio da nossa geração é que nós vivemos num tempo em que as pessoas, por conta do trabalho, da correria, da maneira de se relacionar atual, por meios virtuais, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, inclusive os casais. Os casais têm cada vez menos referências de pessoas com quem eles podem dialogar de maneira franca sobre os problemas do casamento. Isso cria um isolamento social daquele cônjuge, daquele casal, que não é favorável para a resolução dos problemas. Como se somente eles conseguem superar aquela situação. Pois é, a crença de que a gente consegue resolver sozinho. Ora, se eu estou há 5 anos com esse mesmo problema e não conseguimos resolver, por que eu acredito que eu vou conseguir resolver sozinho sem buscar ajuda? Qual a garantia que eu teria, né? Qual a garantia? Será que eu vou precisar passar mais de 5 anos, 10 anos agora para poder cair na real? Porque esse processo é muito importante. Eu tenho o discernimento que eu preciso de ajuda, que eu não posso lidar com isso sozinho. E o terceiro aspecto que a pessoa pode buscar para adquirir maturidade emocional no casamento é a reflexão. A reflexão a respeito dos meus reais sentimentos, meus reais objetivos, minhas necessidades. O que eu vivo, o meu passado. Agora, isso também, na maioria das vezes, requer ajuda. E todo nosso contexto de vida não coopera para a reflexão. Hoje a gente tem as barreiras do entretenimento, né? A gente tem uma sociedade que não tem espaço para reflexão. Tem muito entretenimento, tem muito trabalho, tem muita pornografia. E a pornografia é um desafio porque a pessoa acaba tendo uma satisfação imediata e ela não para refletir no porquê que eu estou precisando consumir aquilo. Você não podia suprir isso no meu casamento? O que eu preciso fazer para ter um relacionamento satisfatório, íntimo, no meu relacionamento conjugal? Então a pessoa acaba se satisfazendo ali de maneira imediata e perde a oportunidade de refletir sobre as reais necessidades do casamento e o meu papel naquele distanciamento da intimidade. São muitos desafios, até as próprias redes sociais. Às vezes a pessoa está num problema no casamento, não consegue se comunicar com o cônjuge, aí encontra alguém que recebe elogio, que recebe atenção, uma conversa agradável, uma conversa que não é hostil. Quem é que não vai gostar disso, né? Mas essa condição acaba me privando de uma oportunidade que eu teria de refletir sobre as minhas reais necessidades. Livros, pessoas, reflexões. E um dos aspectos da reflexão é a oração. Quando eu oro a respeito do meu casamento, eu abro portas e janelas na minha mente para compreender coisas que eu não estava enxergando. Às vezes em mim mesmo, às vezes no outro. Então isso amplia o meu entendimento da situação. Isso produz maturidade. Amém. Amém. E pastor, você crê que existe ainda muita resistência? Não estou nem falando fora da igreja, não. Vamos falar dentro da igreja, do ambiente eclesiástico. Existe ainda muita resistência dentro da igreja de um acompanhamento psicológico? Sim, pastor. Demais. E por que teria essa resistência? Por que existe essa resistência? Por várias razões. Primeiro, temos um histórico que agora está se rompendo, né? Um histórico de um estigma em relação à psicologia. Um estigma em relação a profissionais de psicologia que às vezes não levam em consideração os valores cristãos. Eu me lembro de um colega psicólogo, eu não sei se ele está afastado, mas ele já foi cristão, já foi bem dedicado. Mas que certa vez ele disse o seguinte, que de fato, quando ele tinha um paciente cristão, ele compreendia a
razão pela qual pacientes cristãos buscavam psicólogos cristãos. Porque a facilidade que aquele psicólogo tem de compreender o mundo daquela pessoa, as necessidades, os valores, os princípios bíblicos, é muito maior. Uma identidade, né? É uma identidade. Hoje nós temos muitos psicólogos cristãos já. Isso facilita, talvez abre caminho. Perfeito. É um caminho que a gente deve ter sempre o cuidado, porque a psicologia não é a palavra de Deus. Ela não é a verdade absoluta na palavra de Deus. Nenhuma das correntes de psicologia são perfeitas quando a gente coloca diante da luz do evangelho. Todas elas têm um deslize, nem diria deslize, né? Mas todas elas têm uma falha constitucional nas teorias que elas não são, né, um reflexo saudável, completo, né, daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então a gente tem que aprender a filtrar e ter esse discernimento. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Então, primeiro fator, esse estigma histórico que tem se rompido. Mas o segundo fator é do coração e econômico. O fator do coração é que as pessoas, às vezes, elas, por orgulho, elas não param para aceitar que precisam de ajuda. E o terceiro fator é econômico. Tudo aquilo que a gente investe tende a funcionar melhor. Se eu invisto no meu trabalho, na minha capacidade profissional, nos meus estudos, eu tendo a melhorar nisso. Vai se aperfeiçoando. Se eu invisto no meu corpo, na minha saúde física, eu tendo a melhorar nisso. Por que as pessoas não investem na saúde emocional e na saúde do casamento? Não dão valor. Pois é. Investir envolve tempo, envolve esforço e envolve recursos financeiros, envolve dinheiro. E se eu valorizo tanto o meu casamento, por que eu não vou investir um valor financeiro para que meu casamento se torne melhor? Esse valor financeiro, ele é muito variável. Ele pode ser desde pequenos presentes. Pode ser uma viagem. Pode ser um acompanhamento com um terapeuta de casal a longo prazo. Mas eu estou investindo ali no meu casamento e isso gera frutos. Isso muda a dinâmica do relacionamento conjugal. Então, a pessoa precisa aprender a buscar ajuda. Então, isso é um passo fundamental. Investir tempo e dinheiro, né, para que aquilo possa funcionar melhor do que a realidade atual. A gente vê realmente que as pessoas elas dão muito mais valor a coisas supérfluas, né? As coisas que realmente podem nos trazer um certo prazer momentâneo. Pois é. Né? Mas a gente percebe com o tempo que ele era supérfluo, porque aquele prazer momentâneo passou. Às vezes a pessoa gasta 4 mil no novo iPhone, parcela em 18 vezes, 24 vezes, mas não investe algo, talvez até menos do que isso, no seu relacionamento conjugal. E essas mesmas pessoas chegam pra gente e falam assim: já fiz de tudo. Se o meu casamento mudar, ele não muda. Mas você percebeu do próprio investimento que você faz. É isso mesmo. Aí já vai mostrar realmente onde ela está investindo. E, pastor, eu já vi na nossa conversa aqui que o senhor gosta de ler, né? O senhor acompanha literaturas, tendo esse equilíbrio, né? E se eu fosse indicar um livro, sei que tem uma variedade, mas se eu fosse indicar um livro para os casados, né, que vivem esses desafios emocionais, qual o livro que o senhor indicaria? Qual o tipo de literatura, além da Bíblia, claro, primordial, mas qual livro que o senhor indicaria para que as pessoas pudessem comprar e ter essa leitura como uma fonte de edificação nessa área emocional? Eu tenho 2 livros que acho que eles são de prateleira para todo mundo que trabalha com casais. Eu recomendaria 2 para a pessoa começar. Um deles você já citou, que é o Significado do Casamento, de Timothy Keller. O segundo também é muito popular, As 5 Linguagens do Amor. Muito popular, muito prático para casais cristãos, né? O Significado do Casamento tem inclusive um livro de devocionais. A pessoa pode fazer na leitura junto com o seu cônjuge. Tem alguns cursos da Universidade da Família. Que eles têm cursos tanto para a criação de filhos, quanto também para relacionamento conjugal. Muito bom. Muito proveitoso. No livro Criando Filhos à Maneira de Deus, da Universidade da Família, eles falam uma coisa que é muito básica, mas que para mim fez todo sentido, que eles chamam de tempo de sofá. Que é quando
os pais, né, o casal, né, eles intencionalmente todos os dias tem aquele momento ali do casal à vista dos filhos para estar ali abraçado juntos, sentado juntos, de mãos dadas, né? Coisa bem simples, né? Mas que faz tanta diferença. A lembrança que vai ficar para os filhos, né? Que fica para os filhos e que fortalece o casamento. Então, tem tanto material bom que a pessoa poderia iniciar. Penso que se quiser iniciar, pode começar por esses. Amém, amém. Pastor, chegando aqui ao final do nosso bate-papo, e nesse final eu queria que o senhor desse um conselho para os casais que estão vivendo, de fato. Eu sei que teria inúmeros conselhos. É que o senhor focasse talvez no principal, nos principais conselhos que você poderia dar para esses casais que estão assim hoje nos assistindo e se identificando. Olha, eu vivo essa crise emocional, nós estamos cansados, desgastados, não sabemos mais o que fazer. Hoje nós tivemos algumas direções ouvindo vocês, mas enfim, que tipo de conselho o senhor daria para esses casais que estão vivendo essa realidade, né, de emocionalmente feridos, ofendidos, magoados? Eu diria, pastor, que primeiro busque ajuda, né? Deixe dessa resistência, né, de ficar sozinho. Busque ajuda com pessoas de confiança. Isso vai ser um passo decisivo. Mas também a gente deve lembrar que, às vezes, nós já tivemos experiências de casais que acharam que chegaram no fundo do poço. Chegar no fundo do poço é algo terrível. Você olha para toda a história e o fundo do poço às vezes parece tão longe que a saída parece impossível de se alcançar. Uhum. Às vezes o casal está ali se afogando em mágoas naquele fundo de poço. E não tem ninguém para jogar a corda. E aí, de repente, a pessoa ela se sente tentado a se antecipar, julgando que a saída seja o divórcio, a separação. E ela pensa que nunca mais vai poder se sentir feliz com aquele cônjuge. Na minha experiência, pastor, nós temos dois caminhos quando a pessoa chega no fundo do poço. Primeiro é a separação e outro é a restauração. Os dois caminhos são muito trabalhosos. Tem gente que pensa que se separar é fácil, mas um divórcio, uma separação, é muito dolorosa. Traumática. É muito traumática. A pessoa, para digerir um divórcio, ela precisa de 1 a 3 anos para ter aquela clareza, aquele se encerrou do meu coração, para que a pessoa possa, no caso, eu já vi pessoas nessa situação, né? Ir para uma outra relacionamento conjugal sem aqueles traumas. Caso contrário, a pessoa vai repetir naquela outra relação os mesmos problemas. E aí a gente vê pessoas que casam 2, 3, 4, 5, 10 vezes, sempre repetindo os mesmos problemas. Às vezes a pessoa pensa que divorciar é uma saída, mas, na verdade, divorciar-se e restaurar o casamento, os dois caminhos são trabalhosos, requerem tempo, esforço. Uhum. E na minha experiência profissional, eu quase não vi casais cuja saída seria o divórcio. Na verdade, eu me lembro de um casal que eu, de fato, fiquei pensando, meu Deus, por que casaram? Era um casamento, assim, completamente de cabeça para baixo, desde o início. Sim. Desde o namoro. Eu ficava me perguntando por que casaram. Mas até mesmo esse casal, depois de um tempo de persistência da parte deles, e por diversas vezes eu encerrava ali a terapia, eu disse, meu Deus, por que casaram? Mas em um determinado momento, eles conseguiram virar a chave. Meu Deus. E conseguiram funcionar melhor. E conseguiram resolver os problemas principais. E começar a dar passos iniciais em que eu comecei a ver aquele casal e disse, nossa, até esse casal teve jeito. Então, às vezes a pessoa olha, ela está no fundo do poço e olha, não consegue ver saída, mas na verdade a pessoa não vê saída porque talvez ainda não gritou por ajuda, ou pela ajuda realmente necessária. Tem um versículo da palavra de Deus que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite desse casal pode ser uma noite, pode ser uma semana, um mês, um ano, mas o amanhecer vem.
esses traumas, eles são superáveis. Já houve vários casais que conseguiram superar traumas terríveis e conseguiram viver bem. Uhum. Tem, inclusive, na literatura, a gente chama isso de curva de U, que é um nível de satisfação do casal que, às vezes, ele inicia lá em cima, ele tem uma fase rápida de declínio, por conta do estresse da relação, o conhecimento mútuo de coisas que não sabiam do outro, até chega no fundo do U. E aí, de repente, às vezes os filhos saem de casa e às vezes a pessoa está numa nova fase, né, economicamente mais estável, e aquele relacionamento conjugal ali se ergue novamente. Em alguns casais, eles relatam que o nível de satisfação conjugal se torna maior do que no princípio. Uhum. Porque agora o casal voltou a estar sozinho, é mais experiente, Maduros, né? mais maduro, sabe o que funciona e o que não funciona, consegue aceitar o cônjuge com aquilo que é possível. Sim. Algumas coisas já foram lixadas ali ao longo do relacionamento conjugal. Então eles saíram daquele fundo de poço e conseguiram se erguer. Isso não é uma coisa pontual. Isso é uma história de casais que conseguiram persistir. Agora é algo que leva tempo, que leva esforço, mas que não é impossível. O choro pode estar acontecendo agora, mas ainda existe um amanhecer. Amém. E a nossa esperança é de que Deus é Ele quem provê o amanhecer. Glória a Deus. Nós não fazemos amanhã chegar, mas Deus tem o tempo certo e Ele provê isso para cada um de nós. Amém, pastor. E eu queria que você deixasse uma oração. Não somente para quem está nos ouvindo, por nós, nessa área, né, tão desafiadora, tão complexa que é uma vida de casado, mas ao mesmo tempo tão prazerosa. Eu tenho dito isso muitas vezes. Que o quanto eu me sinto desafiado em estar casado, mas ao mesmo tempo o quanto eu consigo encontrar prazer estando casado. Porque eu tenho percebido essa certa maturidade de que todos esses processos são necessários para a construção de um relacionamento muito mais sólido, forte, independente de Deus. Então, Sim. Esses processos, a gente começa com um novo olhar, ele não é um processo que vai trazer um certo peso para a gente, mas uma oportunidade de crescimento. A gente faz com que aquele relacionamento que está passando uma situação ali turbulenta seja um pouco menos desafiadora. Por quê? Ali não é só algo desafiador, ali é uma oportunidade para a gente crescer enquanto casado. Para depender de Deus. Depender de Deus. Paul Washer faz uma pregação em um determinado casamento, em Romanos capítulo 8, naquela passagem que diz: de antemão os conheceu e os predestinou para que eles sejam feitos conforme a imagem do seu Filho amado. O propósito de Deus no casamento, um dos propósitos de Deus no casamento inclui isso: forjar o nosso caráter, para que nós sejamos dependentes de Deus como Jesus Cristo foi e sejamos mais parecidos com Ele, enfrentando as tribulações. O casamento tem um propósito. E esse propósito é divino. E as consequências desse propósito, caso sejam obedecidas, têm consequências preciosas para toda a eternidade. Amém. Nós cremos. Então vamos orar? Amém. Dá as mãos? Vamos. Fica à vontade, pastor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome. E te engrandecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigado por esse momento aqui. Eu sei que o Senhor está preparando cada uma dessas palavras e preparou para que nós pudéssemos ser edificados. Sim. Derrama a tua graça e a tua bênção sobre cada um de nós. Quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre cada pessoa, cada casal que está nos assistindo agora. Deus, que o Senhor os fortaleça. Deus, que o Senhor os livre do mal. Tire, Senhor Deus, do fundo do poço aqueles que se sentem sem esperança. Pai, abre os olhos, Senhor, espirituais de cada pessoa para que eles possam enxergar a realidade de seus corações, as suas reais necessidades e se voltem para o Senhor. E que à medida que fizerem isso, o Senhor esteja abrindo portas para que eles possam encontrar saídas, soluções, degraus. Pai, para que eles cresçam, se fortaleçam e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor levante pessoas, circunstâncias, oportunidades, para que cada uma dessas pessoas possa se agarrar a elas e saber que o Senhor está enviando cada uma dessas situações como resposta das suas orações. Deus, e que nesse momento, Deus, a tua graça e o teu poder estejam sendo estendidas sobre a vida de cada casal.
que está nos assistindo. Pai, para que eles vejam, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus fiel, que está nos ouvindo e que conhece as nossas necessidades. Continua abençoando, Senhor Deus, o pastor Nazareno, sua esposa, sua família. Deus, que eles estejam guardados pelo teu poder e a cada dia possam cumprir o propósito para o qual o Senhor estabeleceu a vida deles. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. De antemão. Amém. Obrigado de coração por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado por cada ensinamento que o Senhor trouxe à mesa, o quanto o Senhor me edificou, o quanto o Senhor me ensinou. Claro, sou um instrumento de Deus na mão, um instrumento de Deus na nossa geração, um instrumento de Deus para nos abençoar. E quanto eu fui abençoado e edificado. Que em nome de Jesus também o Senhor possa sentir nele capacitação, sentir nele a sua graça, lhe acompanhando onde o Senhor estiver, exercendo sua profissão, exercendo sua missão de esposo, de pai, de amigo, de conselheiro, de pastor. E o Senhor possa sentir o real valor e amor de Deus na sua vida e que o Senhor seja abençoado em todos os projetos que o Senhor fizer. Amém. Amém, pastor. Fico feliz aí por ter sido, de alguma forma, acrescentado em alguma coisa. Espero que também seja uma bênção para as pessoas que estão nos acompanhando. Amém. Queridos, chegamos ao fim desse episódio abençoado e edificado, claro, por Deus, através da vida do pastor Isaías. Nós acreditamos que a partir desse assistir, desse acompanhar que você teve desse vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, seja um marco na sua vida enquanto casado, e você possa, através desses ensinamentos, através dessa edificação, você construir um relacionamento que sim, que glorifique a Deus. Lembre que o principal objetivo de você estar casado não é satisfazer um ao outro, é glorificar a Deus. Quando você ter esse entendimento do seu coração, o satisfazer um ao outro vai ser muito natural, porque você encontrou o propósito real do seu casamento, que é glorificar a Deus. Amém? Então você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as notificações. Se você foi abençoado, curta esse episódio e principalmente, queridos, compartilhe esse vídeo com pessoas que você tem conhecimento, que está vivendo essa situação difícil, esse desafio, né, nessa crise emocional enquanto casado, ou não. Não importa se você conhece algum casal que está passando por isso, mas com certeza algum casal está precisando dessa mensagem, está precisando desses ensinamentos. Então, junte-se conosco nesse compartilhar da palavra que realmente nos nutre, daquilo que realmente nós precisamos, que é a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima.